Olá, crianças! A história de hoje se chama A Parábola do Grande Banquete. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 14, verso 15, e diz: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. A mensagem é: Jesus nos convida a estar com Ele no céu. Você já foi convidado para uma festa? Ficou muito entusiasmado com o convite? Você não conseguia esperar até o momento de ir, certo? Jesus está preparando uma grande festa para todos os que o amam. Você gostaria de estar lá? Certo dia, o dono da festa perguntou ao seu servo: Você terminou de convidar nossos amigos? Sim, senhor. Acabei. Sempre posso confiar em você, pois você faz um bom trabalho para mim. O homem sorriu, pensando na festa que havia planejado. Os convites foram distribuídos, seus amigos prometeram vir e eles passariam tempos agradáveis junto. Quando o banquete ficou pronto, o servo tinha ainda outro trabalho a fazer. Teria que avisar pessoalmente os convidados que chegara o dia da festa. Depois de bater a primeira porta, o servo esperou. Ninguém atendeu. Ele esperou mais um pouco. Nada. Esperou ainda um pouquinho mais antes de bater pela segunda vez. Depois de alguns minutos, a porta se abriu e um homem impaciente disse: O que é? O que você deseja? Com certeza, o servo lembrou ao homem sobre o convite para o banquete. Por favor. Senhor, venha imediatamente. Meu patrão preparou tudo. Ele está aguardando sua visita. Com um suspiro, o homem disse: Oh, sem dúvida! Eu desejava ir, mas acabei de comprar um campo e desejo vê-lo. Sinto muito. Espero que você compreenda. E rapidamente fechou a porta. O servo, abanando a cabeça, seguiu para o próximo endereço de sua lista. Certamente terei melhor sorte aqui. Entretanto, quando o dono da casa abriu a porta, ele disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi. Preciso experimentá-los. Pela terceira vez, o servo bateu a uma porta. Desta vez, um homem esticou a cabeça para fora da porta e ouviu o que o servo tinha para falar. Eu acabei de me casar. Não posso ir. Por favor, me desculpe. O servo foi de casa em casa, com os mesmos resultados. Todos os que tinham sido convidados para a festa pareciam ter uma boa razão para não ir. Desapontado, ele finalmente retornou para a casa de seu senhor e explicou como cada um dos convidados havia respondido e apresentado desculpas. Uma expressão de tristeza atravessou o rosto do dono da festa. Com certeza, isso é terrível! Mas podemos convidar outras pessoas. Vá pelas ruas e becos da cidade e traga todos os que quiserem vir. Apresse-se! Depois de convidar todos os que ele conseguiu encontrar pela cidade, o servo retornou para casa exausto. Logo, aqueles convidados para o banquete chegaram e foram recepcionados. Era um bom grupo, mas ainda havia lugar junto à mesa do banquete. Senhor, ainda temos lugar para mais gente. Rápido, meu amigo. Saia pelos caminhos. Vá por todos os lugares que se lembre. Vamos encher este lugar. Todos os que aceitarem meu convite participarão da festa comigo. Hoje, Jesus está preparando uma festa maravilhosa e Ele está convidando você. Muitas pessoas da história deram desculpas para não ir à festa. Elas permitiram que outras coisas se tornassem mais importantes do que o convite para o banquete. Por estarem muito ocupadas com outras coisas, as pessoas não aceitaram o convite e perderam a grande festa. Nessa parábola, o convite para a festa é o convite de Jesus a nós para vivermos com Ele para sempre. Temos que fazer uma escolha. Podemos decidir aceitar seu convite ou permitir que outras coisas se tornem mais importantes em nossa vida. E você, o que vai fazer? Vai dizer sim agora mesmo ao convite que Jesus lhe faz?
muito preciosa para perder. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 19, verso 10, e diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A mensagem é: Jesus me procura porque sou precioso para Ele. A melhor amiga de Aninha, Priscila, deu um livro para ela de presente de aniversário. Um dia, a Aninha perdeu o livro e procurou em todos os lugares por ele. Em nossa história de hoje, Jesus conta sobre uma mulher que perdeu alguma coisa importante também. Talvez tenha sido mais ou menos assim. O sol da manhã aquecia as costas das atarefadas mulheres. Risadas ecoavam pelo grupo enquanto elas compartilhavam histórias. Lavar roupa significava trabalho árduo, mas elas estavam alegremente conversando. Enquanto as mulheres esfregavam e enxaguavam, tinham algo novo para contar naquele dia. Vocês já ouviram as histórias que Jesus conta? Elas são muito interessantes. Ele compreende como vivemos. Conversa vai, conversa vem, e elas falavam sobre os doentes sendo curados e sobre as coisas bondosas que Jesus tinha dito. Eu espero levar meus filhos para ouvi-la amanhã. Eu gostaria muito de ir também. Diversas mulheres logo estavam planejando alguma coisa para o dia seguinte. Crianças alegres saltavam junto às mães na manhã seguinte e havia entusiasmo no ar. Logo, todas as pessoas se assentaram e Jesus começou a falar. Ele contou a história de um pastor que perdeu uma de suas ovelhas e como ficou feliz quando encontrou. Então, Jesus começou a contar uma outra história, que o grupinho de mulheres lavadeiras até se inclinou para ouvir. Certa vez, uma mulher que tinha 10 moedas de prata muito especiais perdeu uma. Oh, não! Pensaram aquelas mulheres sobre a mulher da história. Isso era a pior coisa que podia acontecer a uma esposa. O que o marido dela diria? E o que os seus vizinhos e amigos diriam? A mulher acendeu uma lâmpada e começou a varrer a casa. Ela olhou em todos os lugares à procura da sua moeda perdida. Jesus observava o rosto das pessoas que ouviam a sua história. Ele sabia como eram as suas casas. Por possuírem poucas janelas ou até nenhuma janela, as casas eram muito escuras no interior, mesmo durante o dia. Tinha palha sobre parte do piso, era muito difícil encontrar uma moeda ali. A mulher continuou procurando. Ela não ia desistir. Em cima da mesa, debaixo da mesa, atrás do pesado pote de água, ela procurou, examinou todo o piso e, de repente, ela viu. Encontrei! Apressando-se para fora de casa, ela correu às suas vizinhas e amigas, dizendo: Alegrem-se comigo, eu perdi uma das minhas moedas, mas agora encontrei. Muitos na multidão riram, aliviados. Jesus riu com eles e, com um piscar de olhos, ele acrescentou: Esta é a espécie de festa que os anjos fazem quando Deus encontra e salva uma pessoa perdida. A ovelha perdida. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 20, e diz: Eu estarei sempre com vocês. A mensagem é: Jesus cuida de nós durante todo o tempo. Já aconteceu de você estar num supermercado ou no parque e, ao olhar ao redor, não ver mais os seus pais? Você se sentiu perdido? Começou a chorar? Com certeza você se sentiu como a ovelha na história que Jesus contou. Um pastor possuía 100 ovelhas. Ele cuidava bem das suas ovelhinhas e todos os dias ele as levava para campos de grama verdinha, onde elas encontravam comida em abundância. Todos os dias ele as levava a um lugar de água limpa e fresquinha, onde podiam beber à vontade. E todos os dias também ele enxotava os animais selvagens que podiam machucar as suas ovelhas. Todas as noites ele as levava para um lugar seguro e antes de dormir ele contava as suas ovelhas para ter certeza de que todas estavam ali. 1, 2,
43, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 98, 99, 100. O pastor amava suas ovelhas e as ovelhas se sentiam seguras sobre o cuidado dele. Certa noite, quando o pastor contou suas ovelhas, uma expressão de tristeza apareceu em seu rosto. Alguma coisa não estava certa ali. Ele contou novamente. 97, 98, 99. Algo estava muito errado. Faltava uma das ovelhas. O pastor não parou para pensar como se sentia faminto. Não estava preocupado com seus pés doloridos. Ele não disse, vou procurar a ovelha perdida amanhã, quando não estiver tão escuro e quando não me sentir tão cansado. Ele também não disse, eu ainda tenho aqui 99 ovelhas, não estou realmente precisando daquela ovelha perdida. Não foi assim. O pastor amava cada uma das suas ovelhas, então parou tudo o que estava fazendo para procurar aquela ovelhinha perdida. Procurar uma ovelha perdida à noite não é fácil. O pastor tropeçava e se chocava contra as pedras, ele se arranhava em arbustos espinhosos, mas ao longe podia ouvir a voz da ovelha amedrontada, chamando. A pobre ovelha sabia que estava perdida. Ela sabia que não estaria em segurança até que estivesse de volta com seu pastor. O pastor seguia o balido da ovelha e ele podia perceber que se aproximava dela cada vez mais. E então, à luz da lua, ele pôde ver a sua ovelhinha presa em um arbusto espinhoso. O pastor gentilmente empurrou de lado o arbusto. Não se preocupou com os espinhos que sobressaíam e feriam as suas mãos. Ele queria apenas libertar a sua ovelha e levá-la a salvo para casa. E depois, uma vez livre, o pastor gentilmente colocou a ovelha sobre os ombros e a levou para casa. A ovelha era pesada, mas o pastor não se importava com isso. Ele estava contente por ter achado a sua ovelhinha. E a ovelha também estava contente, porque ela sabia que estava segura porque o pastor tinha encontrado. Jesus é o nosso pastor. Ele ama todas as pessoas e quer que sejamos bondosos com todos. Ele cuida bem de nós como o pastor cuidou bem da ovelha. E um dia ele virá e nos levará ao lar que é o céu. A rocha e a areia. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 18, no verso 2, e diz: O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. A mensagem é: fico feliz ao construir a minha vida em Jesus. Você já construiu um castelo de areia na praia? Mesmo que você faça um castelo bem alto e bata na areia para que ela fique bem firme, assim que as ondas do mar encostarem nele, ele se desmancha todo. Há muito tempo atrás, Jesus contou uma história sobre isso. Um dia, Jesus estava sentado na encosta de uma montanha, falando com centenas de pessoas. Elas estavam sentadas na grama, bem de frente para ele. Jesus conhecia as tempestades e as marés daquele lugar e as pessoas ali também. Muitas delas tinham crescido ali, perto do mar da Galileia. Talvez tenham brincado na praia quando eram pequenas também. Jesus amava muito as pessoas. Ele queria que todas elas soubessem sobre Deus. Ele queria que elas entendessem o que significa ser feliz de verdade. Talvez, se ele contasse uma história sobre uma construção feita na praia, isso ajudasse para que elas entendessem melhor sobre Deus. Então, ele começou dizendo: Certa vez um homem decidiu construir uma casa. Então, ele continuou contando a sua história, dizendo que o homem escolheu um lugar rochoso para construir, bem acima do nível do mar. Assim, a sua casa não seria invadida pela água e ele estaria salvo. O homem teve muito trabalho para carregar todo o material de construção para o topo da rocha. Quando a casa ficou pronta, veio a época das chuvas. O vento soprou forte, os rios transbordaram e inundaram os arredores. Mas a casa era segura. O homem tinha construído sobre um fundamento firme e forte, uma rocha sólida.
Isso faz sentido, vocês não acham? Os ouvintes acharam que sim. Eles concordaram e disseram amém. Se vocês ouvissem a Deus e vivessem por mim, estariam construindo suas casas sobre a rocha. E todo o povo concordou e disse amém também, porque construir sobre a rocha fazia todo sentido. Mas a história ainda não terminou. Desta vez, Jesus falou sobre outro homem que decidiu construir a sua casa na areia, pertinho da água. Ele construiu uma casa bem firme e trabalhou muito nela. Depois que a casa ficou pronta, veio a época das chuvas. O vento soprou forte e os rios transbordaram e inundaram os arredores. Em pouco tempo, a água entrou por toda a casa. As ondas batiam contra ela e a casa caiu. Isso aconteceu porque não havia um fundamento firme para apoiar as suas paredes. Que homem tolo! Ele devia saber que isso não se faz. Realmente, ele devia saber, mas Jesus continuou dizendo: Quando as pessoas ouvem a minha palavra, mas não tomam nenhuma decisão, são como aquele homem tolo que construiu na areia. Não podem esperar ser felizes. Estão dispostas a fazer aquilo que eu peço. As pessoas arregalaram os olhos enquanto ouviam Jesus. Elas estavam muito espantadas. Seus ensinamentos eram muito diferentes dos ensinos dos professores da lei que estavam acostumadas a ouvir. Alguns deles devem ter se lembrado do que Davi disse no Salmo 18, verso 2. O meu Deus é uma rocha que me protege e com ele estou seguro. Eu fico me perguntando quantas daquelas pessoas que ouviram Jesus naquele dia saíram dali dispostas a construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Quantas quiseram estudar e viver de acordo com a palavra de Deus? E você, está disposto a construir sobre a rocha que é Jesus? De volta ao lar. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 24. E diz: Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A mensagem é: as pessoas na família de Deus nunca deixam de cuidar umas das outras. Alguma vez alguém que você ama foi embora ou se mudou do lar? Como você se sentiu quando a pessoa foi embora? Essa pessoa já voltou para fazer uma visita? Muito tempo atrás, um filho descontente deixou o lar. Essa é a sua história. Pai, por favor, eu quero a minha parte da herança. Agora! Ele queria afastar-se da sua família e do cansativo trabalho que ele julgava fazer. O pai suspirou. Você já pediu isso tantas vezes? É isso que você realmente quer? O filho não pôde deixar de perceber que o pai tinha lágrimas nos olhos enquanto falava. Pouco tempo depois, o dinheiro da herança foi dividido e o jovem empacotou suas coisas e partiu. Foi para outro país, longe da vida do campo que ele conhecia. Ele tinha muito dinheiro para gastar e foi justamente o que ele fez. Comprava tudo o que queria, deu grandes festas, gastava dinheiro em tudo que o seu coração queria. Fez novos amigos que o ajudaram a gastar a sua herança. Chegou, porém, o terrível dia em que ele percebeu que o seu dinheiro tinha acabado. Não tinha mais festas, não podia mais comprar tudo o que queria, não tinha mais amigos, tudo tinha acabado. Ele começou a procurar trabalho, mas o país passava por tempos difíceis. De fato, havia um período de fome ali. Não havia trabalho, nem se conseguia alimento. Finalmente, alguém conseguiu um trabalho para que ele alimentasse os porcos. Era o trabalho mais nojento que ele podia imaginar, mas pelo menos era um trabalho. No entanto, ele começou a passar fome e teve que comer a comida dos porcos. De repente, ele pensou consigo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu me meti nessa situação? Até mesmo os servos do meu pai têm mais comida do que eu. Eles têm comida de sobra. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa e pedir ao meu pai que me aceite como servo dele. Tão depressa quanto suas pernas enfraquecidas pela fome podiam transportá-lo, o jovem partiu em direção ao lar. Ele ensaiava o que ia dizer quando chegasse em casa. Sempre começava com: Pai,
Por favor, perdoa-me. Quando ainda faltava um pouco para chegar em casa, seu pai o avistou de longe. Será que é ele? Será o meu filho? Apressando-se em direção à estrada, ele envolveu o filho em um caloroso abraço. Eles riram e choraram juntos. Então, o filho começou o seu discurso. Pai, por favor, perdoa-me. Eu pequei contra Deus e contra você. Já não mereço ser chamado de seu filho. Antes que pudesse terminar o que ele tinha planejado dizer, o pai chamou seus servos. Rápido, tragam a melhor roupa para o meu filho. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Corram para casa e preparem uma festa. Meu filho voltou e vamos comemorar. Este meu filho estava perdido. Eu pensei que ele tinha morrido, mas ele está vivo. Hoje, em nossa própria família e na família da igreja, nós desejamos ser como aquele pai. Queremos cuidar das pessoas, mesmo quando elas fazem escolhas erradas. Queremos aceitar a todos com amor e desejamos comemorar quando alguém vem para Jesus. Perdida e achada. O verso para decorar está no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3. E diz: O Senhor disse, com amor eterno, eu te amei. A mensagem é: somos importantes e preciosos para Deus. Você já perdeu seu brinquedo preferido? Procurou em todos os lugares em que você pensava que ele estivesse? Seu brinquedo perdido é como a moeda em uma história que Jesus contou. Uma mulher possuía 10 moedas de prata. Elas eram muito preciosas para ela, por isso cuidava bem delas. Certo dia, percebeu que uma delas estava faltando. Para ter certeza disso, ela verificou de novo. Com certeza, havia apenas 9. Aquela mulher provavelmente morasse em uma casa com piso de terra batida, coberto com palha limpa. A casa tinha apenas uma janelinha, por isso era uma casa escura. Quando a mulher percebeu que sua moeda estava perdida, ela sabia que a moeda havia caído no piso. Estava perdida em algum lugar, em meio a toda aquela palha. Pelo fato de não haver muita claridade dentro da casa, ela teria muito trabalho para encontrar a moeda perdida. A moeda, porém, era muito importante para a mulher. Era especial porque lhe fora dada por ocasião do seu casamento. Encontrar a moeda era a coisa mais importante para ela. Precisaria parar tudo o que estivera fazendo. Acendeu uma lâmpada para ter mais claridade e começou a procurar. Muito cuidadosamente, ela revolveu as palhas, observando para ver se a moeda brilhava ou fazia barulho ao cair na terra batida. E então, depois de sacudir a palha, ela a levava para fora. Depois de removida toda a palha, ela varreu cuidadosamente a casa inteira, procurando atentamente sua moeda. Primeiro, uma parte da casa, depois outra, levando consigo a lâmpada, enquanto se movia de um lado para o outro. Vagarosa e cuidadosamente, sempre com muita atenção, ela varria muito bem o piso enquanto procurava sua moeda. De repente, será que ela vira alguma coisa brilhando um pouquinho? Ela se curvou para olhar, afastando o pó. Sim, ali estava sua moeda. Ela a encontrara. Estava muito feliz. Correu para contar às suas amigas e vizinhas. Minha moeda! Eu encontrei minha moeda perdida! Venham! Venham comemorar comigo! Deus é como aquela mulher e nós somos como a moeda perdida. Nós somos tão preciosos para Deus que Ele não quer que fiquemos perdidos. Ele nos procurará porque deseja que pertençamos a Ele. Deseja também que o ajudemos a procurar outros meninos e meninas, ou mesmo mamães e papais, que podem estar perdidos. Ele deseja que todos nós moremos com Ele no céu para sempre. Breve, muito breve, Jesus virá e nos levará para morar com Ele. No céu, nos assentaremos com Jesus e ouviremos histórias maravilhosas que Ele nos contará. O céu será um lugar especial para todos os que escolherem
pertencer a Jesus. Uma grande árvore. O verso para decorar está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, e diz: cresçam na graça de Jesus. A mensagem é: o amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos mais semelhantes a Ele. Você já plantou uma semente? Ela cresceu depressa ou devagar? A plantinha era baixa ou alta? Você está crescendo? Muitas das pessoas que foram ouvir Jesus eram agricultores. Assim, Jesus usou uma história curta acerca da semente para ajudá-los a compreender o reino dos céus, o país onde Deus é o rei. E disse Jesus: O reino dos céus é como uma semente de mostarda. As pessoas que ouviam Jesus sabiam que a semente de mostarda era pequenina, uma das menores sementes que plantavam. Mas quando um agricultor semeava aquela pequenina semente em seu campo, ela crescia mais e mais até se tornar uma grande árvore. As aves vinham e construíam ninhos em seus galhos. O que Jesus queria dizer com isso? Como aquela sementinha se parecia com o reino de Deus? Jesus queria dizer que a primeira vez que você pede que Ele venha e more em seu coração, Ele planta a semente do amor dentro de você. Toda vez que você ouve histórias da Bíblia e pede a Jesus que entre em sua vida, a planta fica maior e mais forte. Logo, todos podem vê-la. As pessoas veem que você tem o amor de Deus dentro do coração. Elas sabem que Jesus é seu melhor amigo. Outras pessoas desejarão estar junto de você, justamente como as aves vêm para construir ninhos nos galhos da mostardeira. Foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou que o reino de Deus é como a semente de mostarda. Mas ele também quis dizer que a história de seu amor começaria com poucas pessoas. As pessoas que o conheceram quando ele viveu na terra eram como pequeninas sementes, e ao falarem a outros sobre ele, a planta crescia mais e mais. Cada vez que alguém compartilha uma história da Bíblia ou fala para outras pessoas sobre o amor de Jesus por elas, a planta do amor de Deus fica ainda mais forte. Quando alguém que ama Jesus fala a outros sobre ele, a planta se torna em uma árvore. Mais e mais pessoas querem ouvir sobre Jesus, justamente como as pessoas desejam descansar à sombra fresquinha de uma árvore e as aves a construir ninhos em seus galhos. O que Jesus queria dizer quando falou que uma sementinha é como o amor de Deus? Jesus queria dizer duas coisas. O amor de Deus é como uma sementinha que cresce em seu coração cada vez que você aprende mais sobre ele e lhe pede todos os dias que entre em sua vida. E o reino de Deus se torna cada vez maior, todas as vezes que mais alguém aprende sobre seu amor. Deus nos ama e nos ajuda a crescer para sermos mais semelhantes a Ele. A oferta da viúva pobre. O verso para decorar está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 7, e diz: Deus ama quem dá com alegria. A mensagem é: adoramos a Deus quando damos ofertas com alegria. Você já observou como as pessoas dão suas ofertas na igreja? Existe algum lugar especial onde elas podem colocá-las? Já imaginou como devia ser na época de Jesus? Jesus estava sentado com seus discípulos no templo, observando as pessoas que trariam suas ofertas. Naquele tempo, as pessoas levavam suas ofertas até o pátio do templo e as colocavam na caixa de coleta de ofertas. Muitas pessoas ricas moravam em Jerusalém. Elas tinham belas casas, vestiam roupas chiques e tinham muita comida para comer. Depois de terem gastado com tudo isso, elas levavam um pouco do que tinha sobrado do dinheiro
como oferta a Deus. Vestiam suas melhores roupas e iam para o templo quando sabiam que tinha muita gente por lá. Depois de olharem para todos os lados e de perceberem que as pessoas estavam olhando para elas, colocavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Elas gostavam que as suas ofertas fizessem bastante barulho. Queriam ver os outros se virando para verem quem estava depositando tanto dinheiro na caixa de ofertas. Esperavam que comentassem. Você viu quanta oferta essa pessoa trouxe? Ela deve ser muito rica e generosa. Jesus sabia que essas pessoas ricas traziam apenas aquilo que sobrava depois de terem comprado tudo o que queriam para elas mesmas. Ele sabia que elas não faziam nenhum sacrifício, não tinham passado fome, nem tinham ficado sem comprar alguma coisa. Então, Jesus percebeu uma mulher se aproximando da caixa de ofertas. Ele sabia que o marido daquela mulher havia morrido e que muitas vezes ela não tinha o que comer. A mulher olhou ao redor para ver se alguém estava olhando. Estava com muita vergonha, porque só podia dar uma oferta pequena. Quando viu que ninguém estava olhando, colocou 2 moedinhas bem devagar na caixa de ofertas e saiu bem rapidinho. Mas Jesus estava observando. Ele viu as 2 moedinhas que ela tinha colocado na caixa de ofertas e disse aos seus discípulos: Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deu tudo o que tinha, tudo. Ao ouvir as palavras de Jesus, a mulher encheu os olhos de lágrimas. Lágrimas de alegria. Ela não tinha dinheiro para comprar pão para o jantar, mas estava feliz por ter dado uma oferta a Deus. Mesmo sendo uma oferta pequena, ela deu mais do que todos os outros, porque tinha dado com alegria e por amor a Deus. O filho desobediente. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 86, verso 5, e diz: Tu, Senhor, és bom e pronto em perdoar. A mensagem é: Deus está sempre pronto a nos perdoar. Você já desobedeceu seus pais? Como você se sentiu sobre isso? Você ficou querendo saber se eles ainda te amavam? Jesus contou uma história sobre um filho que não gostava dos regulamentos do seu pai e, por isso, resolveu abandonar o lar. Ele foi ao pai e lhe pediu dinheiro. O pai não queria que ele fosse embora, mas o filho tinha resolvido ir. Assim, o pai lhe deu dinheiro e o filho deixou o lar para viver do jeito que queria. A princípio, o rapaz possuía muito dinheiro e logo formou um grupo de novos amigos. Ele gastava dinheiro com festas para todos os seus amigos, mas quando gastou todo o seu dinheiro, seus amigos o deixaram. Sem dinheiro e sem amigos, o rapaz não tinha lugar para ficar, nem comida para comer. Logo, ele estava faminto e assim começou a procurar trabalho. Mas o único trabalho que ele encontrou foi em uma fazenda de criação de porcos. Era um trabalho horrível. Os porcos eram imundos, cheiravam mal e o alimento deles era pior ainda. O rapaz, porém, estava com tanta fome que pensou em comer o alimento dos porcos. Então, ele começou a pensar em seu pai e em seu lar. Ninguém na casa do pai vivia do jeito que ele estava vivendo. Mesmo os servos, que eram pagos para trabalhar para o pai, tinham abundância de alimento para comer. O filho pensou consigo mesmo: eu não tenho sido um bom filho, não mereço que o meu pai me receba de volta. Mas talvez ele me deixe trabalhar para ele. Eu preciso voltar e pedir que o meu pai me deixe ser um de seus servos. Assim, o rapaz deixou os porcos imundos, seu alimento de cheiro ruim, e começou a longa viagem de volta para a casa do pai. Mas, estando ele ainda longe de casa, o pai o viu e correu ao seu encontro. Ele estava
tão feliz de ver o filho. O filho tentou dizer ao pai que não tinha sido um bom filho e que ele não o considerasse mais como filho. Mas o pai não quis nem ouvir. Ele abraçou e beijou seu filho. Ordenou ao seu servo que trouxesse as melhores roupas e os melhores sapatos para o filho. Então ele disse ao servo para preparar o melhor alimento e também uma festa para celebrar a volta do filho ao lar. Será que o pai estava zangado com o filho pelas coisas erradas que ele tinha feito? Será que o pai não o amava mais? Exatamente como aquele pai amava seu filho e o perdoou, Deus ama você e sempre o perdoará quando realmente você estiver triste pelas coisas erradas que fez. Apenas peça que Deus lhe perdoe. Ele o ama muito e quer que você esteja sempre pertinho dele. Será seu amigo para sempre e um dia lhe dará as boas-vindas em seu lar no céu. Preparados ou não? O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 13, e diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A mensagem é: as pessoas da família de Deus devem sempre estar preparadas para a vinda de Jesus. Você já esperou alguma coisa que realmente queria que acontecesse? Talvez um aniversário ou férias de verão? Você contava os dias até começar a ficar agitado? Começou a planejar ou sonhar com aquele acontecimento? Em nossa história bíblica de hoje, 10 moças estavam esperando uma festa de casamento. Elas tiveram que esperar durante muito tempo. Eu queria que ele se apressasse e viesse logo. A gente já está esperando há horas. Acho que ele não vai demorar muito. Enquanto esperamos, talvez devamos nos sentar e descansar um pouco. As 10 moças se assentaram e procuraram ajeitar-se confortavelmente. Elas sabiam que o cortejo do casamento passaria por ali, e elas queriam muito se unir ao cortejo e caminhar com os convidados até o casamento. Mas nenhuma delas imaginava que teria que esperar tanto tempo. 5 das moças acharam que seria bom levar um pouco de óleo a mais. Elas realmente não sabiam a que horas o noivo chegaria. As outras 5 moças, porém, pensaram: temos óleo suficiente e, de qualquer maneira, não precisaremos esperar muito antes que o noivo chegue. Assim, elas não providenciaram óleo reserva para as lâmpadas que elas usariam à noite. Suas lâmpadas estavam cheias quando saíram de casa. Elas tinham certeza de que aquele óleo seria suficiente. Assim, 5 moças tinham óleo reserva para suas lâmpadas e 5 delas não tinham. Foi ficando tarde e ainda nem sinal do noivo. As moças conversaram e riram durante algum tempo, mas, uma a uma, elas ficaram sonolentas, bocejaram e dormiram. Depois de algum tempo, elas acordaram com uma voz. Abram caminho para o cortejo do casamento passar. Juntem-se a nós, vamos para a festa. O noivo está chegando. Rapidamente, as moças se levantaram e pegaram suas lâmpadas. Oh, não! A minha lâmpada está apagada! As 5 moças que tinham óleo extra rapidamente encheram suas lâmpadas. Mas as 5 que não tinham perceberam que não podiam conservar suas lâmpadas acesas. Deem um pouco do seu óleo extra para nós, por favor, não queremos perder essa festa. Gostaríamos de poder ajudá-las, mas usamos todo o nosso óleo reserva para encher as nossas lâmpadas. Não temos nada de sobra. Vão rapidamente, talvez possam comprar óleo em algum lugar. Mas as 5 moças prudentes não puderam ajudá-las. As 5 moças que precisavam de óleo correram apressadamente pela escuridão para comprá-lo. Suas amigas se juntaram ao cortejo do casamento e foram para a festa. Não foi fácil encontrar alguém que estivesse disposto a vender óleo no meio da noite. Quando finalmente conseguiram comprar óleo e chegar ao local do casamento, encontraram a porta trancada. Sinto muito, mas eu não conheço vocês. Meus amigos vieram comigo.
Ele se voltou e fechou a porta. 5 jovens desapontadas permaneceram do lado de fora. Mas, como as jovens que esperavam pelo noivo, não podemos contar com as escolhas das outras pessoas. Cada pessoa precisa escolher dizer sim a Jesus e preparar-se para sua vinda. Devemos estar preparados para fazer sábias escolhas cada dia, estudar a Bíblia e orar. Escolher cada dia sermos amigos de Jesus. E quando ele vier, estaremos prontos para ir com ele, porque somos seus amigos. Quem é meu próximo? O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 10, verso 27, e diz: ame o seu próximo como a si mesmo. A mensagem é: Deus quer que demonstremos amor a todas as pessoas. Você sabe quem é o seu próximo? Será que é a pessoa que mora ao lado da sua casa? Jesus disse que ser um bom vizinho é muito mais do que isso. Certa vez, Jesus estava falando a uma grande multidão. No meio daquela multidão, um professor perguntou a Jesus: o que devo fazer para viver para sempre? Jesus respondeu bondosamente: o que está escrito na lei? A lei diz que devemos amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quem é o meu próximo? Então, Jesus contou uma história a eles. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó. Todos conheciam aquela estrada perigosa. Ela atravessava montanhas onde não morava ninguém. Ali, os assaltantes gostavam de se esconder nas cavernas e atrás das pedras. Jesus continuou e disse que um grupo de assaltantes atacou um viajante. Tiraram a roupa dele, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha. Então, o deixaram no meio da estrada quase morto. O povo balançou a cabeça, pois conhecia muitas histórias de ladrões nas estradas de Jericó. Então, um sacerdote passou pela estrada. Quando percebeu o homem machucado e sangrando, fez de conta que nem viu. Passou pelo outro lado da estrada. Pouco tempo depois, passou um outro sacerdote dos levitas. Ele ouviu os gemidos do pobre homem. Foi na ponta dos pés, até perto dele, para ver melhor. O homem estava muito sujo e cheio de sangue. O sacerdote levita franziu o nariz e saiu depressa dali. Não demorou muito e um samaritano passou por ali montado num jumento. O samaritano ajoelhou-se ao lado do homem machucado. Com muito cuidado, limpou as feridas e fez curativos nos ferimentos. Ajudou o homem a subir em seu próprio jumentinho e o conduziu até a cidade. Aquele bom samaritano levou o homem ferido a uma hospedaria e disse ao hospedeiro: por favor, cuide deste homem. Dê comida a ele e chame um médico para vê-lo. Aqui está um pouco de dinheiro. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Quando Jesus terminou de contar a história, olhou para o professor que tinha feito a pergunta e disse: qual daqueles 3 homens você acha que foi o próximo do viajante que foi assaltado? O professor sabia a resposta. Aquele que cuidou dele. Muito bem. Vá e faça o mesmo. Não importa que aparência as pessoas tenham, como falem ou que cheiro tenham. Jesus pede que ajudemos o nosso próximo. E nosso próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda. Vamos fazer como aquele bom samaritano. Vamos agir como Jesus. A regra de ouro. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 12. E diz: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. A mensagem é: Jesus me ajuda a tratar os outros como desejo ser tratado. Sara estava carrancuda. Na hora do recreio, as outras meninas apontavam para ela e riam. O que Sara tinha feito? Por que as outras meninas eram tão más? Então lhe veio um pensamento. O que faria Jesus? Sara olhou bem para as meninas e sorriu. Jesus ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.
Efraim se levantou antes do dia clarear. Será que ele trabalharia arrancando ervas daninhas da horta? Então o pai disse: Hoje passaremos o dia ouvindo Jesus. Talvez ele fale sobre o reino que irá fundar. Efraim ficou feliz. Ele ouvira que Jesus era o Messias. Efraim realmente queria ouvir o que Jesus tinha para dizer. Jesus estava curando bondosamente as pessoas junto ao mar e a praia estava repleta de gente. Efraim e sua família se apressaram para encontrar um lugar em que pudessem ver Jesus. Eles observavam enquanto alguns dirigentes se aproximavam. Os dirigentes desaprovavam com o olhar e sacudiam a areia das ricas vestimentas. Jesus começou a deixar a praia em direção à montanha e o povo se acotovelava atrás dele até chegarem a uma campina tranquila. Jesus se assentou junto a uma árvore. Seus discípulos se apertaram através da multidão para ficar junto dele. Todos calmamente se assentaram enquanto ele começava a falar. Os dirigentes permaneciam em pé junto à sombra de uma árvore próxima e olhavam para o solo. Jesus falava calmamente, mas todos podiam ouvi-lo. Tornem o reino de Deus o primeiro lugar em sua vida. Não julguem outras pessoas para que não sejam julgados. Efraim pensou: o reino de Deus? O que será que isso significa? Então Efraim pensou nos dirigentes que queriam ser melhores do que outras pessoas. Ele imaginou: será que Deus se preocupa com as pessoas humildes? Haveria um lugar no reino de Deus para mim e para minha família? Então Jesus contou uma história sobre uma pessoa que tinha um cisco no olho. Por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando todo tempo há uma trave no seu? Hipócrita, primeiro tire a trave do seu próprio olho e então veja claramente para remover o cisco do olho do seu irmão. Efraim sorriu ao imaginar como seria ter uma grande trave de madeira em seu olho. Todos riram, menos os dirigentes. Jesus falou sobre o amor de Deus. Então anunciou uma das regras de seu reino. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então Efraim compreendeu. No reino de Jesus, todos tratam uns aos outros com bondade. Não procuram encontrar faltas uns nos outros. As pessoas vivem para servir aos outros. A mim o fizeram. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 40, e diz: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mensagem é: cuidar dos necessitados é como cuidar de Jesus. O pai empurrou o cortador de grama para fora da garagem. Traga o rastelo para mim. O que o senhor vai fazer, papai? Soube que o senhor Haroldo está indo fazer uma cirurgia. Vamos cortar a grama para ele. Assim, sua esposa terá uma coisa a menos com que se preocupar enquanto ele se recupera. O que você acha? Isso é algo que Jesus faria? Jesus se sentou na grama macia, verdinha, na encosta da montanha. A brisa soprava os seus cabelos e ele sorria ao observar uma borboleta voando pelo ar. Ela se aproximou de seus joelhos e então voou para longe. Os discípulos se ajeitaram na grama, procurando uma posição mais confortável. Tinha sido um dia maravilhoso. Jesus tinha ensinado muitas coisas e eles nunca se sentiam cansados de ouvi-lo. Sentados silenciosamente, eles contemplavam a Jesus. Sabiam que ele tinha mais histórias para contar e aguardavam. Jesus respirou profundamente. Ele tinha algo muito importante para dizer e queria dizer da maneira mais compreensível para que os discípulos não se esquecessem. Quando o Filho do Homem vier como rei e com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono real. Todas as pessoas do mundo estarão diante dele. Então, ele as dividirá em 2 grupos, assim como um pastor separa os bodes das ovelhas.
Os discípulos menearam a cabeça, concordando. Eles sabiam muito bem como os pastores separavam os seus animais. Tinham visto isso muitas vezes. O rei colocará as pessoas justas ao seu lado direito. Essas são as ovelhas. Então lhe sorrirá para todas elas e dirá: quando estive com fome, vocês me alimentaram. Quando tive sede, vocês me deram água para beber. Vocês me convidaram para suas casas quando eu era estrangeiro. Deram roupas para mim quando precisei delas. Quando estive doente, vocês cuidaram de mim. Vocês me visitaram na prisão. Agora eu quero agradecer e dar a vocês o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus parou de falar por um instante. As pessoas se inclinaram para frente. Todas elas estavam atentas. Então, Jesus continuou. As pessoas justas olharam para o rei e perguntaram: mas quando foi que lhe vimos com fome e com sede? Quando lhe convidamos para a nossa casa? Ou quando lhe demos roupas ou lhe visitamos na prisão? E o rei responderá: quando vocês fizeram isso à pessoa mais humilde, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês foram bondosos com meus irmãos e irmãs, foram bondosos comigo. Então, o rei vai olhar com muita tristeza para os que estão à esquerda e dirá: vocês não me deram de comer quando tive fome. Quando tive sede, vocês não me deram de beber. Não me convidaram ao seu lar, nem me visitaram quando estive doente na prisão. E as pessoas do lado esquerdo do rei gritarão: quando lhe vimos com fome, com sede ou doente na prisão e não lhe ajudamos? O rei responderá então: quando recusaram ajuda aos meus irmãos e irmãs, vocês recusaram ajuda a mim. Jesus parou de falar. Ele queria muito que os seus discípulos compreendessem o que ele estava dizendo. Queria que eles aprendessem a amar uns aos outros como ele amava cada um deles. E ele quer que aprendamos isso também.